Em qualquer roda de conversa, existe um detalhe quase invisível que decide se você será apenas mais um ou se será lembrado como alguém magnético. O instante em que você entra no diálogo, a forma como organiza uma frase, o modo como seu olhar sustenta a presença. Tudo isso parece simples, mas é justamente o que separa os que dominam as interações dos que se perdem nelas. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a diferença entre conquistar atenção genuína e ser ignorado está em pequenas estratégias que qualquer pessoa pode aplicar. E aqui está a virada. Não se trata de truques artificiais, mas de ferramentas sociais reais, comprovadas por pesquisas sobre comunicação e comportamento. Como alguém que mergulhou anos na análise da linguagem e do poder das palavras, quero revelar agora como você pode transformar cada conversa em seu território de domínio. E há urgência em ouvir isso, porque a cada dia em que você continua preso a velhos hábitos, perde oportunidades de influência, conexão e respeito que poderiam mudar sua trajetória. Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 estratégias tão simples quanto poderosas que podem alterar para sempre a forma como as pessoas respondem a você. A primeira estratégia é sobre presença silenciosa, algo que muitos subestimam porque acham que dominar uma conversa é falar mais ou ter frases de efeito. Pesquisas em psicologia social mostram que o cérebro humano associa calma e controle à figura de quem transmite estabilidade. Se você entra em uma conversa apressado, atropelando palavras, o outro inconscientemente percebe nervosismo e reduz o valor da sua fala. Mas quando você respira fundo, fala pausadamente e usa o silêncio como aliado, cria uma atmosfera de respeito. Imagine que alguém lhe faz uma pergunta provocadora. Ao invés de responder imediatamente, você respira, olha nos olhos e só depois articula sua ideia. Esse pequeno intervalo faz a outra pessoa perceber que você não é reativo, mas seletivo, o que aumenta seu peso social. Use isso não como teatro, mas como escolha consciente, treinando no cotidiano até que se torne parte natural do seu comportamento. O silêncio bem usado não é vazio. É um território de poder que mostra que você não corre atrás de aprovação, mas controla a cadência do encontro verbal. A segunda estratégia envolve perguntas estratégicas. Diferente do que muitos pensam, dominar uma conversa não é monopolizar, mas conduzir o fluxo dela com maestria. Quando você faz perguntas abertas, que pedem mais do que um sim ou não, a outra pessoa se sente valorizada e tende a se abrir. Esse mecanismo ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer de compartilhar, o que cria uma ligação imediata. Porém, não basta perguntar qualquer coisa. É preciso unir curiosidade genuína com direcionamento sutil. Imagine que alguém está contando sobre seu trabalho. Ao invés de encerrar com um legal, pergunte: o que foi mais desafiador para você nesse processo? Essa pergunta mostra atenção, mas também conduz o outro a expor algo mais profundo. Assim, você ganha espaço para compreender melhor e depois inserir seus pontos com autoridade. Cada pergunta deve abrir uma porta, e a chave está em não apenas ouvir as respostas, mas também sinalizar interesse com expressões faciais e pequenas confirmações verbais. Isso cria uma rede de confiança em que você é visto como alguém envolvente, que dá sentido à troca e não como mero espectador. A terceira estratégia é o uso da narrativa. O cérebro humano é programado para lembrar histórias, não listas de informações. Estudos em neurociência demonstram que quando ouvimos narrativas, áreas ligadas à memória, emoção e empatia se ativam ao mesmo tempo, o que multiplica o impacto da mensagem. Quando você insere pequenas histórias pessoais ou exemplos concretos em uma conversa, transforma conceitos abstratos em experiências vivas. Imagine que está discutindo sobre perseverança.
Em vez de dizer apenas "é importante insistir", conte como, em determinado momento, você enfrentou dificuldades e superou após várias tentativas. Esse relato não precisa ser longo nem exagerado. Deve ser verossímil e humano. O detalhe é que histórias despertam identificação. E quando o outro se conecta com sua experiência, você ganha autoridade natural sem precisar afirmá-la. Portanto, comece a cultivar um repertório de narrativas curtas, tiradas do cotidiano, que possam ilustrar valores ou lições. Ao aplicar isso, você perceberá que a conversa deixa de ser apenas troca de dados e passa a ser um campo de envolvimento emocional genuíno. A quarta estratégia trata do espelhamento consciente, mas não no sentido superficial, de imitar gestos como se fosse uma caricatura. Trata-se de calibrar a sua comunicação verbal e não verbal ao ritmo da outra pessoa, criando harmonia invisível. Pesquisas em interação social apontam que o ser humano tende a confiar mais em quem se ajusta ao seu nível de energia e estilo de fala. Se alguém fala devagar e você acelera demais, cria desconexão. Se o outro é expansivo e você se fecha, a distância aumenta. Mas quando ajusta discretamente sua postura, tom e velocidade, você envia sinais de compatibilidade. Imagine uma conversa em que a outra pessoa está mais reflexiva. Se você adota um tom um pouco mais pausado, ela sente que há sintonia. Isso não significa perder sua autenticidade, mas mostrar flexibilidade inteligente. Esse espelhamento cria pontes invisíveis e gera a sensação de que vocês estão na mesma frequência, o que abre espaço para maior receptividade às suas ideias. Com prática, você perceberá que esse ajuste fino é um dos segredos mais poderosos para transformar interações sociais em experiências marcantes. A quinta estratégia é a reafirmação positiva. Diferente do elogio vazio, trata-se de reconhecer pontos específicos do que a outra pessoa disse ou demonstrou, validando suas contribuições. Esse tipo de reforço ativa mecanismos de reciprocidade. Quando alguém sente que foi compreendido e valorizado, inconscientemente tende a devolver reconhecimento. Imagine que alguém compartilhou uma opinião. Você pode dizer: "Faz sentido o que você colocou, porque mostra atenção aos detalhes." Essa frase simples não é bajulação, mas uma forma de construir um clima em que a outra pessoa sente que suas ideias têm espaço. Ao longo da conversa, esse hábito consolida sua imagem como alguém respeitoso e confiável, sem precisar se impor. Esse tipo de reconhecimento não deve ser artificial nem constante, mas aplicado em momentos estratégicos. A grande vantagem é que, ao validar os outros, você ganha abertura para propor suas próprias ideias, que passam a ser recebidas com muito menos resistência. Esse equilíbrio entre ouvir, validar e expor transforma qualquer conversa em território fértil para influência legítima e conexão duradoura. Cada uma dessas estratégias parece simples quando isolada, mas juntas formam um sistema poderoso de domínio social. Presença silenciosa cria respeito imediato. Perguntas estratégicas abrem portas. Narrativas envolvem emocionalmente. Espelhamento ajusta frequências. E reafirmação positiva gera reciprocidade. O impacto vem da soma e da prática contínua. Agora, perceba que não adianta apenas entender intelectualmente. É a aplicação diária, em diálogos pequenos e grandes, que vai moldar seu novo padrão de comunicação. Imagine o efeito de usar essas técnicas em uma entrevista, em uma reunião ou até em uma conversa casual. Você deixa de ser alguém que apenas participa e se torna aquele que conduz, mesmo sem parecer controlador. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar em como cada uma dessas estratégias pode ser treinada em situações específicas para que você evolua passo a passo até atingir um nível de maestria natural.
Portanto, se você quer garantir que não perca nenhuma dessas aplicações práticas e avançadas, inscreva-se agora, ative as notificações e continue acompanhando, porque cada detalhe que revelaremos pode ser o fator que definirá sua presença em qualquer interação social.